Senhor, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos nessa live, nessa terça-feira, nesse nosso estudo, nesse nosso culto de oração, onde nós temos sempre com propósito você tirar esses 10, 15 minutos do início, para que você possa estar orando ao Senhor, separar esse momento, para que você possa estar falando com Deus, colocando diante do Senhor aquilo que é desejo do seu coração. E nós vamos sim ter o estudo, vamos sim estar falando sobre oração, mas o mais importante na terça-feira, nessa nossa live, é que você separe um momento para você falar com Deus. Um momento especial, não que você não faça isso, mas um momento específico para você poder entrar na presença de Deus, um coração quebrantado, colocar diante do Senhor aquilo que você está aprendendo nesse estudo de oração. Eu fico muito feliz enquanto estava ali olhando, vendo algumas pessoas que têm nos acompanhado em todos os cultos. Eu quero dizer a vocês que o coração se alegra em saber que vocês estão dando importância a separar um tempo para estar recebendo algo do Senhor, para estar aprendendo algo da parte de Deus. É tempo de vivermos as experiências, igrejas com as portas fechadas, mas é tempo de sermos igreja aonde quer que a gente possa estar. E se hoje é esse meio que nós temos, essa culto online, live, vamos então pregar a palavra do Senhor, vamos estar ministrando, vamos estar ensinando, vamos estar sendo igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu estou com a camisa do nosso projeto Gastromobiliza, esse projeto Gastromobiliza, do nosso chefe Rogério, com a parceria com a igreja e com mais outros patrocinadores. Esse projeto ele estava já no forno, pronto para sair, onde nós íamos ter na igreja cursos de culinária, cursos e onde vamos estar sendo ajudando, formando profissionais. Esse projeto Gastromobiliza tem essa proposta de estar colocando aqui na igreja um curso de culinária, mas aí veio essa pandemia, veio essa proibição, então tivemos que segurar um pouco esse projeto, mas já estamos trabalhando, esse projeto já está funcionando. Parceria com os jovens da nossa igreja, tem ali um dia sim, um dia não, quando não saem os jovens da nossa igreja para distribuir alimento, o projeto está distribuindo quentinhas aqui na cidade para moradores de rua, então já está funcionando. Em breve, muito breve, vamos ter na nossa página da igreja, o chefe Rogério fez alguns vídeos, ensinando algumas receitas aí que você vai poder estar em casa fazendo, aprendendo, ou seja, é um projeto que Deus colocou no coração do chefe Rogério junto com a sua equipe, e hoje Deus está nos dando a alegria de estar participando junto com eles, de como Igreja Metodista Brasileira de Esperança está abraçando esse projeto. Então tem muito mais aí para acontecer, vamos aguardar. Nós estamos estruturando já uma área da nossa igreja para montar uma cozinha para que ele possa estar dando muita coisa que ele vai fazer ainda nesse tempo. Então abra os seus olhos e creia que tudo que está vivendo hoje vai passar e vem algo novo de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso bairro, em nome de Jesus. Quero aproveitar esse momento e também fazer a você um clamor, para que você possa continuar trazendo a sua oferta em alimentos para a igreja. Nós estamos precisando de alimentos para socorrer pessoas que já estão sem ter o que comer, queridos. A nossa cidade de Cabo Frio, ela tem a sua economia voltada totalmente para o turismo e o comércio, que é fruto do turismo. E nós estamos sem turismo, com comércio fechado, cidade fechada, com barreiras. Então a situação é crítica. O próprio prefeito da cidade já decretou a estado de calamidade pública, que de fato é uma realidade. Mas como igreja, nós precisamos socorrer. Então, se não tem faltado para você, se tem faltado para você, vem para cá. Vem aqui na igreja, vamos juntos buscar uma solução, vamos juntos buscar um caminho, vamos dividir o que nós temos aqui. Mas se não tem faltado para você, eu quero desafiar você a ser um ajudador nesse momento. Eu quero desafiar você a participar dessa nossa campanha, trazer o seu quilo aqui para a igreja, para que a gente possa estar montando cesta básica e estar atendendo aqueles que estão mais necessitados. Nós estamos voltados para isso, nós temos aí a conta da igreja na nossa página. Quer fazer um depósito na conta da igreja, que você é de longe, fique à vontade. Se Deus colocar no seu coração, faça isso. Toda terça, toda quinta, toda sexta, todo domingo, onde os irmãos estão vindo, alguns participam das lives,
trazem seus dízimos, nós oramos, consagramos ao Senhor, porque, queridos, entenda uma coisa: se Deus tem te abençoado, se as portas continuam abertas para você, seja fiel ao Senhor, porque Deus vai continuar te abençoando. Pastor, mas mudou, eu estou ganhando muito pouco. Ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus vai te colocar. Dízimo não é valor, dízimo é porcentagem. Então não importa para Deus se é pouco ou se é muito, o que importa para Deus é a tua fidelidade. A bênção do Senhor sobre a tua vida, você que crê, ela está sobre a sua fidelidade. Nós tivemos hoje, conversando com o nosso chefe Rogério, ele trouxe uma ideia para que a gente possa estar melhorando um pouquinho essa nossa distribuição de quentinhas nas ruas, e nós vamos estar até quinta-feira pensando, buscando a Deus em oração, pedindo a Deus uma direção para aprimorarmos a ideia que ele trouxe, lançarmos um projeto. Mas na quinta-feira nós vamos estar lançando um projeto aqui na igreja, e você que é membro dessa igreja, você vai poder participar da entrega de quentinhas àqueles que hoje, moradores de rua da nossa cidade, que estão necessitados. E quinta-feira tem aí um projeto, tem aí uma ideia que Deus já está colocando no meu coração, e eu vou estar levando adiante. Quero chamar aqui a irmã Nelma. Irmã Nelma, ela vai fazer uma oração nesse momento aqui. Ela tem nos acompanhado em todos os cultos, em todas as lives, e eu quero clamar, pedir ela para orar, porque a irmã Nelma é enfermeira, está aí nessa batalha, e eu quero que ela ore nesse momento por essa classe dos enfermeiros, dos médicos, que estão aí diretamente trabalhando, diretamente envolvidos com toda essa pandemia. E você na sua casa também pode, nesse momento, concordar com essa oração, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Sabemos que é um momento difícil, como o pastor está aqui comentando, muitos técnicos de enfermagem já estão internados, outros em quarentena. Eu trabalho ali no Covid, ali no ambulatório. Foi montado também uma triagem só para as pessoas que estão com os sintomas do Covid, do vírus. Então, a gente tem recebido muitas pessoas e tem sido um pouco difícil. Nós conhecemos várias pessoas, mas é interessante que nós, quando trabalhamos com aquelas pessoas, estão coladinhos com a gente ali no trabalho do dia a dia. Parece que é mais difícil ainda quando a gente recebemos eles já com os sintomas e termina dizendo que é o vírus, acusando o vírus. Então, que nós possamos agora levarmos a Deus em oração, não só nós aí da saúde, mas como todo mundo, que somos uma pessoa só perante o Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, essa noite, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Pai, como igreja, clamando o Senhor, clamando pelo Teu amor, pelo Teu poder e misericórdia. Sabemos que isso vai passar, Pai. E como o pastor nos orienta aqui nos cultos, mesmo se não passar, nós continuamos com o Senhor, porque nós somos a igreja, nós somos a igreja, e a igreja não pode se desesperar. A igreja, ela tem que ter uma conscientização, como nós somos conscientizados aqui nos cultos, a passarmos com o Senhor. Se nós tivermos o vírus com permissão, continuar sendo igreja, vamos continuar agradecendo e clamando o Senhor. E se nós partirmos por conta dessa pandemia, mesmo como igreja, nós vamos morar no céu. Nós vamos continuar com o nosso Deus. Então, que não venha o medo nos acometer. O medo é mais para as pessoas que não têm o Senhor. Então, eu falo com você, amigo aí do outro lado, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele tira o medo da gente, porque o Senhor, Ele é amor, é maravilhoso, e nós temos um prazo, um tempo aqui nessa terra. Nós não sabemos do que nós vamos partir, não sabemos se é de uma coisa ou de outra, são várias enfermidades,
mas nós só sabemos que estaremos com o Senhor na glória, independente do que aconteça. Nós te louvamos por isso. E eu falo para você desse outro lado, se você ainda não recebeu esse amor genuíno, maravilhoso no seu coração, aproveite a oportunidade, porque Jesus está às portas. Isso é só o começo, mas ainda não é o fim. O Senhor só está preparando a igreja para subir, está preparando o mundo para recebê-lo, para aqueles que ainda querem recebê-lo, aqueles que querem se voltar para ele. Os braços do Senhor continuam abertos, olhando você e dizendo: filho, filha, eu estou aqui com os braços abertos para você, olha o meu amor por você. Não lembre de mim só no dia da Páscoa, no dia de Natal, mas lembre de mim todos os dias, porque eu sou o teu Senhor. Aleluia. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu amigo, e eu quero levar você para morar comigo. Mas isso tem um tempo determinado pelo Senhor. Amém. Então se amedronte. Você que está com alguns sintomas desse vírus, não se amedronte, confia no Senhor. Porque os sintomas vêm como uma gripe comum. Mas essas gripes também pode ser uma gripe comum que vai embora. E se ela não for embora, mas você permaneça com o Senhor, porque Ele é o teu maravilhoso amigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Que nós possamos estar nesse mundo, mesmo o caos que está girando sobre a internet, sobre os YouTubes, mas nós possamos ficar em paz. Em paz, porque o Senhor traz essa paz para a gente. Ele é o nosso Salvador. Amém. Ele traz essa paz maravilhosa, que a gente não entra em pânico de jeito nenhum. Obrigado. Então que possa você agora do outro lado ter essa paz. Sinta a paz de Cristo no teu coração. Eu peço nessa noite pela tua família, pela sua vida, que se você não encontra-se em paz, encontre agora essa paz em Jesus. Amém. Que não existe outra paz, só existe Ele. Ele é a própria paz. Ele é o teu Salvador, o teu amigo, o teu Senhor. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Fique na bênção do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos também tomando algumas atitudes. Nós estamos já aqui na igreja, já distribuindo máscaras, né? Você que está vendo o culto na terça, na quinta, na sexta, no domingo, você vai ver na porta, na entrada, um saquinho cheio de máscaras, onde você vai poder pegar a sua máscara, né? Alguns municípios já estão com alguns decretos para andar na rua só de máscara. A máscara, ela não te impede de pegar o vírus, né? Te impede de transmitir o vírus. Como a gente não sabe quem está ou quem não está, o uso de máscara, com todos os cuidados, ele é devido nesse momento. Então, você vai poder vir na igreja, pegar a sua máscara. Nós estamos fazendo doação de máscaras na igreja. Então, se você quiser, você pode passar na igreja na terça, na quinta, na sexta, no domingo, nesses horários, e estar pegando a sua máscara para que você possa, então, estar fazendo uso dela nesse momento. Nós estamos, como igreja, fazendo essa campanha, doando essas máscaras, porque entendemos que hoje já se faz necessário o uso das máscaras. Dito isso, nós vamos então dar início ao nosso estudo, que é uma continuidade do nosso estudo sobre oração. Nós iniciamos já e devemos estar acabando nessa semana ou na próxima, né? E eu quero já deixar aqui você uma dica. Eu quero que você nos dê sugestões para o próximo estudo. Eu tenho mais esta terça e na próxima terça eu acabo esse estudo de oração. E eu quero que você esteja participando. Você vai poder sugerir um tema para que a gente possa estar preparando o nosso estudo. Pastor, mas se acabar o prefeito liberar, as pós-igrejas devem abrir, não tem problema, nós vamos continuar tendo estudo e vamos continuar fazendo esse tema. Já houve algumas pessoas pedindo para que a gente pudesse continuar com essa ideia de, mesmo quando a igreja estiver aberta, continuar com o culto sendo transmitido online. Nós pretendemos fazer isso. Nós já vimos fazendo assim alguns cultos oficiais de domingo, nós já estávamos fazendo transmissão, e nós não pretendemos parar, mesmo que a igreja
volte a ser aberto e vai voltar em nome de Jesus, nós queremos dar continuidade, porque de fato nós estamos conseguindo alcançar pessoas que não podem estar na igreja ou nesta igreja, pessoas que simpatizaram com esse pastor, que querem ouvir, querem continuar ouvindo. Então vai aí na página da nossa igreja, dá ali uma sugestão de um tema para o nosso próximo estudo. E nós vamos continuar falando sobre oração. Quando oramos, estamos falando com o Senhor. Há um princípio para uma ideologia de vida no que diz respeito à oração. Falamos isso e ensinamos isso. A oração nada mais é do que você falar com Deus. Tem algumas pessoas que, mas eu não sei orar. Oração é falar com Deus. É fato que existe alguns princípios para uma ideologia de vida no que diz respeito à oração. E ideologia, nós falamos que é um sistema organizado e fechado de ideias, que serve com base para a nossa vida. Então, uma ideologia de vida no que diz respeito à oração é um sistema organizado e fechado de ideias sobre a oração que vão servir como base para a nossa vida. Então, ter uma ideologia de vida na oração é você ter um sistema de ideias fechados. Quando o assunto é oração, você está fechado, você sabe como faz, sabe como é que tem que fazer, como começar. Nós estudamos sobre isso já. Nós falamos que há princípios para uma ideologia de vida quanto ao local das nossas orações, quanto ao tempo das nossas orações, quanto ao tamanho das nossas orações. Falamos sobre isso. Falamos também sobre 10 itens que Jesus estabeleceu na sua oração. Estamos falando sobre esses 10 itens, né? O primeiro foi redenção, né? Pai Nosso é a oração de redenção. Falamos também, dentro dessa ideia de redenção, nós trabalhamos a questão de autoridade. O segundo princípio estabelecido por Deus na oração é o princípio da autoridade. Pai Nosso que estás nos céus. E trabalhamos sobre essa questão do Pai Nosso que está no céu. Falamos sobre isso, trabalhamos essa questão. Nosso terceiro princípio estabelecido por Jesus na oração foi o terceiro princípio, foi o princípio da adoração. Santificado seja o teu nome. Falamos de colocarmos esse princípio da oração nas nossas orações, nossas conversas com Deus. Infelizmente não dá para voltar em todos eles, né? Só estou passando para a gente poder ver o que nós falamos. O quarto princípio foi o princípio do governo. Quarto princípio estabelecido por Jesus na oração foi o princípio do governo. Venha a nós o teu reino, né? Falamos sobre isso também, sobre esse princípio de governo, quarto princípio. Semana passada nós falamos sobre o quinto princípio estabelecido na oração, que é o princípio da evangelização. Na oração, Jesus estabelece esse princípio da evangelização. Pastor, então na minha oração tem evangelização? Na sua oração tem que ter evangelização. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é um princípio de evangelização. E nós trabalhamos a questão dos princípios da evangelização e deixamos para hoje falar sobre 7 condições para anunciar o Evangelho, né? Então, dentro desse princípio da oração, da evangelização, na oração, tem 7 princípios aqui que eu quero chamar a sua atenção para essa necessidade de anunciar o Evangelho. Que se eu entendo isso, eu posso colocar esse princípio na minha oração. Porque, queridos, é fato que a igreja, ela foi chamada para evangelização. O que Deus tem feito na sua vida tem que servir como base para você estar evangelizando. Mas existem sim alguns princípios para fazer de você um evangelizador, um evangelista, alguém que vai anunciar o reino de Deus, alguém que vai propagar as boas novas do Senhor. E quais princípios seria esse para um evangelizador? Para você ser um evangelista, né? Aquele que vai anunciar o evangelho, qual princípio você acha que você tem que ter? Qual é a condição que você acha que você tem que ter para que você possa ser esse que vai anunciar o Evangelho? Pensa aí um minutinho, pensa aí, e eu vou dar 6 ou 7 princípios. Pensa você aí em uma condição para fazer de você um evangelista, alguém que pode anunciar o Evangelho.
Pensa aí e de repente fala com alguém que está do seu lado aí essa condição para anunciar o Evangelho. Vamos lá, pensa aí agora. Eu gosto muito de nos estudos, ter essa participação, ter esse bate-bola, porque pastor com o microfone na mão ele prega. E eu não quero pregar, é estudo, é conversa. E como só tem eu, a câmera, não posso compartilhar com os irmãos que estão aqui, vou tentar fazer com você em casa mesmo aí, esse bate-bola. E você vai pensar aí em condições para ser um evangelista, para pregar o Evangelho. Vamos lá, vamos ver se você acertou. Primeira, ser salvo. Então, pastor, se eu não sou salvo, se eu ainda não aceitei Jesus, eu não posso pregar o Evangelho? Queridos, você pode até pregar, mas você não vai ter propriedade para pregar, porque é algo que você não vive, é algo que não tem na sua vida. Então, se o conselho da irmã Nelma, que foi usada por Deus e te fez esse apelo, você que está nos ouvindo, não aceitou Jesus ainda, e aceita Jesus, porque uma condição para evangelizar é sim ser salvo. Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então essa é sim uma condição para você pregar a salvação, para você anunciar a boas novas, porque isso é pregar o Evangelho. Então não tem como se você não for salvo. Então a primeira condição, tem que ser salvo. Capacitar-se biblicamente. Segunda condição, você tem que conhecer a Bíblia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é o Evangelho. Porque a Bíblia, ali está as boas novas. Porque a Bíblia, ali está a palavra de salvação. Ser um evangelista, você evangelizar, para você pregar as boas novas, você precisa capacitar-se biblicamente. Provérbios capítulo 2, do 1 ao 5 diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, por inteligência, alcançareis a tua voz, se como a prata o buscares, e como tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Queridos, essa ideia de capacitar-se biblicamente é só você ter a vontade, é só você ter o desejo, é só você buscar. Domingo eu falei sobre isso. Qual será a desculpa que estão dando hoje, né? Antigamente a desculpa para não ler a Bíblia é que não tinha tempo. Hoje tem que arrumar outra, porque hoje o que está sobrando é tempo. Então não tem essa mais que você não lê Bíblia porque você não tem tempo. Não tem essa que você não se capacita biblicamente para evangelizar ou pegar o Evangelho porque você não tem tempo. Porque tem tempo. Faz aí, né, um bate-bola aí entre as séries, né? Separa aí, você vai ver que vai dar tempo para você fazer parte desse grupo que é chamado para evangelizar, capacitando-se biblicamente. Vamos lá. Terceiro, ter paixão pelos perdidos. Não tem como anunciar o Evangelho, não tem como pregar as boas novas, não tem como falar do amor de Cristo se você não tem paixão pelos perdidos, se você não tem paixão por almas. Ter paixão pelos perdidos, queridos, é muito importante na vida daquele que quer evangelizar, na vida daquele que quer falar do amor de Cristo. Vamos lá, olha aqui: amá-los e não criticá-los. Não adianta, eu quero pregar, mas vai criticar o viciado, vai criticar o morador de rua, vai criticar o homossexual. Não adianta, queridos. Não é isso, nós não fomos chamados para isso. Entenda uma coisa, nós temos que amar a todos. E amar a todos não é amar o que todos fazem. Nós precisamos fazer essa separação. E quando eu tenho paixão pelos perdidos, eu consigo separar o ser humano do seu pecado. Eu consigo ter amor por ele, sendo ele um drogado, sendo ele um prostituto, não importa o que ele é.
porque eu tenho amor por alma, eu quero pregar o Evangelho para ele. Mas infelizmente, hoje nós estamos vendo um tempo em que a crítica vai na frente. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero pregar o amor de Jesus, mas eu estou sempre criticando aquele que está na contramão. Eu estou sempre criticando aquele que não está andando na mesma direção que eu estou. Lembre-se que um dia você também esteve na contramão. E pela misericórdia de Deus, você se converteu, você mudou a sua direção. Então, alguém chamou, alguém orou por você, alguém teve no coração essa paixão por você que estava perdido. Então hoje, condição para ser um evangelista é sim ter paixão pelos perdidos, é andar na rua e ver um perdido e lamentar porque ele está naquela condição, orar por ele, fazer uma oração. Queridos, a oração do crente, eu costumo dizer que o crente e a oração é igual um touro dentro de um cercado, né? Você pega um touro, por mais bravo que ele possa ser, você coloca ele num cercado de madeira, às vezes a madeira está até podre, mas o touro, sabe por quê? Porque ele não sabe a força que ele tem. Se ele souber a força que ele tem, não tem cerca de madeira de arame farpado que vai segurar aquele touro. Assim tem sido o crente hoje. Ele não conhece a força que ele tem na oração. Porque se ele conhecesse a força da oração, ele ia orar por um perdido, ia ver aquele perdido sendo salvo. Ele ia orar por um perdido, Deus ia dar estratégia, e ele ia ver a situação daquele perdido sendo alterada. Então o que falta hoje é essa paixão pelos perdidos. Mateus capítulo 14, versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, isso é muito interessante esse texto, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, ele viu aquela multidão, viu que aquela multidão tinha muitos enfermos, ele olhou e falou assim: não, isso não pode ficar assim, eles não podem continuar dessa forma. A Bíblia diz que ele sentiu compaixão, quando ele olhou, quando ele viu, ele falou assim: não, alguma coisa precisa ser feita, eu preciso fazer alguma coisa. Ele não pensou quem eles eram, ele não pensou no pecado deles, ele não pensou, ele só viu uma possibilidade de levá-los a serem curados, e diz a Bíblia que curou os seus enfermos. Vamos andar mais um pouquinho. Próximo, ser cheio do Espírito Santo. Condição para ser um evangelista, condição para anunciar o Evangelho, condição para pregar boas novas, condição para falar do amor de Jesus. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos entender, de vez por todas, que é o Espírito Santo que nos fortalece, que é o Espírito Santo que nos ajuda, que é o Espírito Santo que nos sustenta. E se eu não buscar ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio até transbordar, né? Porque não basta só cheio do Espírito Santo, nós temos que transbordar, porque quando nós transbordamos, nós alcançamos aqueles que estão em volta de nós. Então, não tem como você hoje anunciar o Evangelho, pregar o amor de Jesus Cristo, se você não for cheio do Espírito Santo. Então você precisa clamar ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É preciso você ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa, você precisa ser membro ativo de uma igreja, ou ser membro ativo da sua igreja. Quer ser um evangelista, quer pregar o amor, quer falar do amor de Jesus. Nós temos uma interpretação um pouco distorcida acerca do evangelista. E evangelista, porque a Bíblia fala que tem uns que são evangelistas, alguns pensam que o evangelista é um chamado específico. Mas eu vou te dizer uma coisa: todo crente é um evangelista. Todo crente tem que pregar o Evangelho. Todo aquele que é salvo tem que falar do amor de Cristo. E se você fala do amor de Cristo, você é um evangelista. Mas você precisa ser membro ativo de uma igreja ou da sua igreja. E ser membro ativo é ser participante, é amar a igreja, é amar estar na igreja. Hebreus 13:14, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas.
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Ser membro ativo da igreja é estar debaixo da liderança da igreja, é entender que Deus levantou um pastor, que Deus levantou alguém que vai dar conta dessa tua vida diante do Senhor, é respeitar, é amar, estar presente. E eu quero aqui abrir um parênteses para parabenizar, queridos, os nossos líderes da nossa igreja, os líderes de departamentos, os diáconos, os presbíteros que estão juntos, abraçando esse momento. Como eu me sinto alegre em ver nos grupos os líderes de adolescentes trabalhando, líderes de pré-adolescentes, ver os jovens dessa empreitada de servindo quentinhas, somando com pessoas que não são da igreja. Deixa eu falar para você uma coisa, para você ter um entendimento sobre isso. Nós não estamos fazendo da distribuição de quentinha uma ferramenta de evangelização. Se você está pensando isso, eu quero que você descarte a sua ideia. Tá? Nós estamos como igreja na rua matando a fome de quem tem fome. Nós não estamos fazendo disso uma ferramenta de evangelização. Por isso você não vai ver nos grupos da igreja, vai ver Facebook, foto, nada disso, porque nós estamos ali com outro propósito, tá bom? É lógico que quando algumas pessoas sabem que é uma igreja que está ali, alguns pedem oração, e nós vamos lá e vou orar. Mas eu não estou ali fazendo daquela entrega de comida naquele momento de dificuldade uma oportunidade para falar do amor de Jesus. Nós estamos ali para matar a fome de quem tem fome. Então fica aqui um alerta para que você, quando puder falar alguma coisa sobre esse trabalho, você puder falar com propriedade, ok? É lógico que eu sou pastor, então onde eu estiver eu vou falar do amor de Deus. Se me der oportunidade, eu vou falar do amor de Deus. Eu estive distribuindo quentinha para uma pessoa e dei a quentinha para ela, e tá bom, tudo bem contigo, então Deus te abençoe. Eu fui, virei as costas e fui embora. Virei as costas e fui embora. Quando estive mencionando, pastor, está pedindo oração aqui, vou lá, e meu irmão, como é que você está? Vamos orar, que você é uma enfermidade, uma pior, e acabou. Mas não é o nosso propósito primário. O nosso propósito primário é matar a fome de quem tem fome. E eu louvo a Deus, essa igreja está envolvida nesse propósito. E nós estamos aí como uma ideia, como falei no início, um projeto que vou lançar quinta-feira, e mais pessoas vão poder estar abraçando essa ideia. O projeto chegou hoje, a ideia chegou hoje, está fresquinha, então nós precisamos pontuar algumas coisas para poder lançar e ver funcionando. Mas Deus vai dar a você a oportunidade de estar participando também desse momento, tá bom? De estar dando alimento, matando a fome de quem tem fome. Então, ser membro ativo de uma igreja é muito importante a você que quer anunciar o Evangelho. Vamos lá. Ter um bom testemunho para ser um evangelista, para falar do amor de Deus, você tem que ter um bom testemunho. E essa é a razão de que muitas pessoas, muitos crentes, não falam do amor de Deus, não são evangelistas, porque o seu testemunho te cagueta, o seu testemunho te joga para baixo. Tem gente que não fala do amor de Cristo para o vizinho, porque o vizinho escuta a forma com que ele trata a esposa, como ela trata o marido, como ela trata os filhos. Aí não fala do amor de Cristo. Por isso é muito importante você ter um bom testemunho. É condição sim para falar do amor de Cristo, ter um bom testemunho. Êxodo 18, 21. E tudo em que todo o povo procurar homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, opõem-se sobre eles por maioria de 1000, maioria de 100, maioria de 50 e maioria de 10, ou seja, chamar homens que de fato tenham um bom testemunho, para que eles possam ir na frente levando o nome do Senhor. E esse princípio não mudou, esse princípio continua o mesmo: testificar a outros o que Deus fez na sua vida é condição para anunciar o reino, para pregar o Evangelho, dar testemunho para os outros daquilo que Deus fez na sua vida. Querido, você não precisa, por isso que eu falei que evangelização é para, se você é salvo, se você pode evangelizar. Ah, não conheço muito bem a Bíblia, conheço pouquinho a Bíblia. O pouquinho que você conhece, se você quiser, você vai conhecer muito mais. Mas é muito importante você testificar o que Deus fez na sua vida. Esse é o maior testemunho, querido. Por que é o maior testemunho? Estou pregando, não é para estar pregando, é para dar estudo, mas eu não consigo. Eu falei, microfone e pastor é prova. Por que é o maior testemunho? Por que é importante você dar testemunho?
testemunho da sua vida. Por que isso tem peso? O que você acha? Pensa isso comigo. Por que você acha? Porque ninguém fala tão bem daquilo que viveu. Eu posso dar para você e pregar para você a experiência do apóstolo Paulo, por exemplo, quando sofreu um naufrágio e o navio quebrou, naufragou, e Deus deu um pedacinho de tauba a cada um segurando aquela tauba, ninguém se perdeu, chegaram numa ilha, e eu posso falar e vou pregar sobre isso, Deus vai falar no seu coração. Mas tem diferença quando eu começo a testemunhar o que Deus fez na minha vida quando me levou para a Alemanha, o que Deus fez na minha vida quando tocou na minha vida e me colocou no cárcere. É diferente, porque é a minha experiência, é o que Deus fez na minha vida. Por isso é tão importante nós buscarmos experiências com Deus. Por isso é tão importante, porque dessa forma, com a minha experiência, eu vou conseguir testificar aos outros e com propriedade. Eu hoje não tenho dificuldade nenhuma de falar para qualquer pessoa que Deus faz milagre, Deus transforma casamento. Porque transformou o meu, porque fez milagre na minha vida. Eu não preciso ir para um texto da Bíblia e vou dizer com propriedade, porque o testemunho que Deus fez na minha vida. Por isso, para pregar o Evangelho hoje, para falar do amor de Cristo, é sim uma condição você ter experiências com Deus, para que você possa testificar o que Deus fez na sua vida. Sexto item que Jesus estabeleceu na oração. Tem um tempo? Tem 10 minutos ainda. Sexto item que Jesus estabeleceu na oração. Falamos do quinto item, o quinto item nos jogou para dentro da questão do condições para evangelizar. E vamos voltar agora para o sexto item que Jesus estabeleceu para uma vida de oração ou na oração. Provisão. Na sua oração, no seu momento de falar com Deus, você tem que crer na provisão de Deus. Porque quando você crê na provisão de Deus, você faz da sua oração, da sua conversa com Deus algo diferente. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso é o que, queridos? É um ensino sobre provisão. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ele vai também estabelecer aí na oração a provisão. Quando ele entra nessa parte, diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então eu tenho que ter esse princípio aí da oração, eu tenho que ter também na minha oração diária. Eu tenho que ter essa realidade dentro da minha oração. Deus garante a provisão necessária para uma vida sem carências, sem miséria. Tem garantia na nossa oração. Eu tenho que crer e colocar isso diante do Senhor. Só que aí entra Hebreus capítulo 11, versículo 1, que você conhece. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Para que eu faça na minha oração um momento de crer na provisão do Senhor, rogar pela minha necessidade, o pão nosso de cada dia me dai hoje, eu tenho que ter fé, queridos. Eu tenho que ter fé. Esse é o momento da minha oração que esse princípio me convida a ter fé, dependência de Deus, confiança e fé. Só assim nós podemos garantir o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Aquilo que eu estou precisando, me conceda hoje. O pão nosso de cada dia chama atenção para a nossa necessidade diária. E eu tenho que crer que em Deus existe sim provisão para a minha necessidade diária. O pastor Denilson, que hoje está em outro desafio lá em São Fidélis, ele tem um jargão que diz: tem provisão de Deus para a tua vida. Eu louvo a Deus pelo pastor Denilson, porque eu creio como ele, que tem provisão. Então na minha oração, eu tenho que ter essa convicção, que tem provisão. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso fala assim de provisão. Sétimo item que Jesus estabeleceu também na oração do Pai Nosso: perdão. E perdão já daria outro estudo, né? Eu não vou fazer nesse momento um estudo não, mas perdão, falar de perdão já daria um outro estudo. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos. É o sétimo item que tem ali na
oração estabelecida por Jesus na oração do Pai Nosso, que é o perdão. Então a nossa oração, ela tem que ter no seu conteúdo esta ideia, a ideia do perdão, tem que ser uma realidade. Ah, Senhor, me perdoa, né? Temos que fazer na nossa oração, ter essa ideia de pedir perdão ao Senhor nas nossas orações, permitir que faça parte da nossa oração, essa visão, essa realidade sim do perdão. Você já perdoou o seu irmão? Você tem essa realidade de perdão na sua vida? Precisamos pensar sobre isso, porque a ideia de perdão, ah, Senhor, me perdoa, ela está ligada a você perdoar o seu irmão. Então, às vezes, nós ignoramos essa questão e pedimos perdão a Deus por aquilo que fizemos de errado, contra Deus ou até contra pessoas, mas nós não estamos na contramão fazendo o que devemos fazer, que é liberar perdão para o seu irmão. O seu coração não pode estar cheio de mágoa. Isso faz parte da ideologia de vida de oração. Eu tenho que ter como princípio na minha vida não ter mágoa no meu coração. Trabalhar, lutar contra as mágoas, liberar perdão. E seria interessante nós levarmos mais além essa questão do perdão, mas não é o propósito, é só que você possa entender que esse item do perdão, ele tem que estar nas nossas orações. Quando você estiver orando, falar: Senhor, perdoa a minha vida, perdoa o que eu fiz. Lembre-se daquela pessoa que você precisa liberar perdão e peça ao Senhor para te dar força. Peça ao Senhor, assim, eu quero perdoar essa pessoa, me ajuda a tomar uma atitude, porque perdão é atitude, perdão não é sentimento. Ah, pastor, eu tenho vontade de perdoar. Você vai morrer com essa vontade e não vai perdoar, porque perdão é atitude. Eu tomo uma atitude, perdoo e vou em frente, mas a tua oração ela precisa ter ideia de perdão. Toda amargura e ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Jesus Cristo, perdoando uns aos outros. Esse texto é o texto de Efésios, capítulo 4, 31 e 32. Precisamos entender essa questão de perdão. 8 itens que Jesus estabeleceu na oração. Proteção. E é interessante pensarmos sobre isso. Não nos deixe cair em tentação. A nossa oração, ela tem que estar cheia de proteção. Eu tenho que entender isso. Falar: Senhor, me protege, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra. Eu tenho que ter essa ideia. E é necessário fortalecer-se no Senhor e vestir-se de toda a armadura de Deus. E nós precisamos entender isso e clamar ao Senhor, pedindo a Ele proteção, ajuda, principalmente, queridos, diante das nossas fraquezas. É na oração que eu tenho que colocar para Deus o que Ele já sabe. Não se engana não. Deus sabe da sua fraqueza, Deus sabe onde você precisa de proteção, mas Ele quer ouvir de você. E é na oração que Ele fala: Senhor, me ajuda, me protege dessa situação, me protege de mim mesmo, me livra dos meus pensamentos, me protege das minhas atitudes. É na oração, queridos, porque a oração ela tem esse intuito também. Precisamos revestir-nos nos dias maus e estarmos firmes diante das circunstâncias. E essa é uma oração onde nós temos que pedir ao Senhor. É Deus que nos protege, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. Vou falar um negócio a você aqui. Eu oro todos os dias, eu tenho uma vida de oração e preciso melhorar muito ainda, tá bom? Mas tem uma parte da minha oração que eu faço todos os dias, é quando eu peço a Deus essa proteção, onde eu clamo a Ele para que Ele possa me proteger. E quando eu falei de mim mesmo, eu dei um sorriso. É sim, dos meus maus pensamentos, né? Da nossa vontade, às vezes, de parar, de desanimar. Queridos, o pastor é ser humano igual a você. Tem dia que eu não quero sair do quarto, tem dia que eu não quero levantar da cama, tem dia que eu não quero vir para a igreja, mas eu clamo para que Deus venha me proteger de mim mesmo, que Deus venha me dar força, e Deus me fortalece, Deus me coloca de pé. Hoje eu estava conversando com a Regina, falei: filha, está difícil, vamos clamar ao Senhor, porque Deus vai nos fortalecer. Deus nos protege, Ele nos fortalece, mas é em oração.
É na oração, queridos, que a gente vai alcançar essa proteção e esse fortalecimento. Nono item que Jesus estabeleceu na oração: libertação. E semana que vem nós vamos estar dando continuidade a esse nono item que Deus estabeleceu na sua oração, que é o da libertação. Vem junto, terça-feira vamos estar de volta às 19 horas e vamos estar dando continuidade e vamos estar finalizando na próxima terça-feira o nosso estudo de oração. E ficou aqui a dica para que você possa estar nos dando sugestões para o próximo estudo da semana que vem. Alguns irmãos dizem: pastor, a irmã Regina vai vir dar um estudo. Eu falei assim: irmãos, ela não gosta desse negócio de live, ela não gosta. Já pedi a ela, até porque ela faz melhor do que eu alguns estudos, é a área dela, mas ela não quer, e eu não sou doido de obrigar, né? Uma coisa a gente tem que ter sabedoria. Então, por isso que ela não está dando os estudos. O último que ela deu aqui na rede, o pessoal gostou muito, mas ela não quer. Falou que vai esperar passar esse momento, depois ela volta a dar estudos. Mas nós vamos estar aqui, finalizando terça-feira o próximo estudo de oração, e vamos dar início ao novo estudo que vai ficar a cargo de vocês. Espero que possa ser na igreja, né? Tenho orado para que Deus venha nos dar a alegria de estarmos juntos de novo, de podermos fazer o nosso estudo aqui na igreja. Estamos já alcançando aquelas sonhos do meu coração. Sempre foi sonho do meu coração fazer do dia de terça-feira o culto mais cheio da semana. Tamanha importância que eu dou à oração e ao estudo da palavra. E nós já estávamos alcançando isso, né? Nosso GCL posando na quinta-feira, os irmãos vindo, cultos de oração e estudo da palavra, e veio essa pandemia e mudou um pouquinho a nossa realidade. Mas vai passar e nós vamos voltar às boas. Nós vamos voltar a viver o que estávamos vivendo antes da pandemia, e agora vamos estar explorando mais essa questão da live, essa questão dos cultos ao vivo, para alcançar a sua vida, para alcançar você que mesmo distante tem nos acompanhado. Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos orar, entregando nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós ouvimos, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao seu coração, acrescentando ao seu coração aquilo que eu não consegui expressar. Se você teve alguma dúvida do que foi dito aqui por mim hoje, pode ir lá na página da igreja, faz a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em te responder, em esclarecer a sua dúvida, e com certeza nós vamos fazer com que a sua vida possa ser edificada pelo Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse culto, por esse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te rendemos graça, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, ó Deus, diante de tanta crise, diante de tantas situações, ó Pai, que têm se levantado contra a igreja, contra as famílias. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, porque reconhecemos a tua boa mão de poder sobre nós. Agora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor continue a nos abençoar, continua nos sustentando, continua nos fortalecendo, ó Pai, que possamos continuar avançando, pregando a Tua Palavra, ó Pai, que esse momento, ó Deus, possa passar, que podemos voltar às boas, ó Pai, retornar para a Tua igreja, a comunhão com os irmãos, ó Pai, nos ajuda, Senhor, muda esse quadro, avança os dias, ó Pai, para que possamos viver algo novo, para a glória do Teu santo nome. Agora, Deus, abençoa, ó Pai, todos aqueles que estiveram conosco nessa live, aqueles que não vão estar, que eles possam ser alcançados naquilo que é o propósito do Senhor. Pai, eu oro abençoando todos e toda a Tua igreja, porque eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com toda a igreja espalhada pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Essa é a nossa missão: pregar o Evangelho e anunciar a salvação. Este é o ano da frutificação. GCL até a última casa. Abraça quem está do celular na sua casa aí, em nome de Jesus.